Nos 3 primeiros vídeos da série dos capítulos extras de One Punch Man, eu mostrei como Saitama saiu do nível de força de uma pessoa comum até se tornar o ser mais forte do universo inteiro ao longo de 1 ano e meio de treinamento. E ele basicamente fez isso com uma rotina bem simples de treino, que consistia em todo dia fazer 100 abdominais, 100 agachamentos, 100 flexões, correr 10 km, passar muito frio no inverno e muito calor no verão, além, é claro, de passar fome todos os dias e eventualmente ficar à beira da morte durante alguma luta aleatória. Porém, sempre ficou no ar a dúvida de se o Saitama realmente se fortaleceu graças ao treinamento que ele fez ou se foi graças a alguma característica especial dele. E como infelizmente o único discípulo que o careca tem é o Genos, a gente não tem como saber se o treinamento dele é realmente eficaz. Afinal, como o Genos é um ciborgue, ele não tem como evoluir através dos treinos físicos que o Saitama faz. No entanto, o que pouca gente sabe é que existe um outro herói que faz um treino quase idêntico ao treinamento do Saitama todos os dias. E bom, o resultado do treinamento desse herói é no mínimo bem surpreendente. Então fica comigo depois da vinheta para saber quem é esse cara e o que ele anda fazendo para se fortalecer. No começo do capítulo vemos o Saitama, ainda na época em que ele tinha cabelo, e ele está fazendo seu treino habitual com flexões e corrida. Mas na sequência ele começa a fazer musculação e pular corda. Ou seja, logo de cara a gente percebe que tem algo errado, afinal esses exercícios não fazem parte do treino diário do Saitama. Mas então, quando o mangá foca no rosto desse rapaz que está treinando, a gente vê que na verdade ele não é o Saitama, mas sim um aspirante a herói, que o mangá fez questão de fazer com que a gente pensasse que era o Saitama, afinal ele tá até usando a mesma roupa de treino que o Saitama costumava usar. E além disso, também é mostrado que esse rapaz tem o costume de ficar repetindo para si mesmo enquanto treina que ele quer se tornar um herói. Ou seja, ele está seguindo por um caminho muito parecido com o caminho que o Saitama seguiu. Mas enfim, que após essa introdução, o mangá avança um pouco no tempo e vemos o Máscara Doce dando uma entrevista na TV, na qual ele foi questionado sobre o que é necessário para se tornar um herói. E então o herói Rank 1 da classe A disse que é preciso ter 3 coisas para se tornar um herói. Primeiro, é necessário ter um grande desejo de manter a paz. Segundo, precisa ter muita coragem para ser capaz de enfrentar os monstros. E terceiro, é imprescindível ter um corpo forte para conseguir dar conta do trabalho de herói. E uma vez que alguém tem essas 3 coisas, também é necessário trabalhar todos os dias para manter tanto o corpo quanto a mente em forma para poder realizar o árduo trabalho dos heróis. E então, na sequência, vemos que entre as várias pessoas que estavam assistindo essa entrevista está o rapaz que vimos treinando no começo do capítulo. E então ficamos sabendo que o treino dele deu resultado, pois ele conseguiu se tornar um herói de classe B da associação. E aliás, vale dizer que ele tem uma força considerável, tanto que ele chamou a atenção do grupo da Fubuki, que mandou seus capangas atrás dele e o convenceram a entrar pro grupo de puxa-sacos dela. E agora ele é conhecido pelo seu nome de herói, que é Glasses, que se traduz como óculos, mas eu vou chamar ele de Oclinhos ao longo desse capítulo. Enfim, que na sequência o mangá mostra um flashback pra gente entender o motivo do Oclinhos ter decidido se tornar um herói da associação. E então ficamos sabendo que o Oclinhos passava fome, pois ele trabalhava em um escritório que pagava muito pouco. Até que um dia, enquanto voltava do trabalho, ele viu uma placa da Associação de Heróis que dizia que eles estavam recrutando pessoas para trabalharem para eles. E como o Oclinhos já estava passando fome por causa do trabalho dele que pagava pouco, ele decidiu trocar de ramo e se tornou um herói da associação. Mas antes ele teve que treinar muito, como a gente viu no começo do capítulo. Mas enfim, que na sequência o flashback termina e a gente volta a ver o momento em que o Oclinhos estava vendo a entrevista do Amai Mask na TV. E bom, vemos que enquanto o Oclinhos assistia a entrevista do Amai Mask, ele estava acompanhado de outro dos membros do grupo da Fubuki. E então ficamos sabendo que eles dois estavam no meio de uma missão na qual eles tinham o objetivo de encontrar um criminoso de classe C que estava sendo procurado por causar vários incêndios. E após um tempo procurando, os membros do grupo da Fubuki conseguiram encontrar o tal criminoso incendiário. E então o Oclinhos e seu parceiro se uniram aos demais membros do grupo. Porém, apesar de ter ficado cercado por 20 heróis de classe B, o criminoso não se entregou sem luta. Afinal, ele tinha uma dúzia de coquetéis Molotov embaixo do casaco. Mas apesar disso, eventualmente a munição dele acabou e ele foi derrotado pelo bando de heróis de classe B.
E bom, logo após derrotarem o criminoso, os membros do grupo da Fubuki começaram a discutir sobre como eles deveriam dividir os créditos pela captura desse bandido. Afinal, como ele era apenas um criminoso de classe C, eles não iam ganhar crédito nenhum se falassem que foi preciso de um grupo de 20 heróis para capturar o bandido. E por isso, o Oclinhos, que era o membro mais novo do grupo da Fubuki, acabou sendo excluído do relatório da luta e ficou sem receber nenhum crédito pela participação dele. E galera, é uma puta falta de sacanagem fazer isso com o cara, afinal não tem diferença nenhuma entre dividir os créditos entre 19 pessoas ao invés de 20. Mas enfim, que depois de vermos esse triste episódio no qual o Oclinhos trabalhou o dia inteiro para no fim não ganhar nenhum crédito pelos seus esforços, vemos que o grupo da Fubuki foi convocado para lutar contra um robô de nível demônio. E como essa luta era muito mais difícil do que bater num adolescente arruaceiro, a própria Fubuki teve que ir ajudar seus capangas durante o combate. E logo que chegou no local, ela já provou que os ataques do inimigo eram completamente inúteis contra ela, graças ao poderoso escudo psíquico que ela é capaz de criar. E por causa disso, todos os seus subordinados ficaram boquiabertos e começaram a admirar a líder deles pelo grande poder que ela possui. E por isso a Fubuki aproveitou para fazer pose de fodona e depois falou algumas frases de efeito para impressionar ainda mais os seus capangas. E depois ela finalmente partiu pro ataque usando sua técnica mais poderosa, a Nevasca Infernal. O único problema foi que antes de atacar ela teve que desfazer o seu escudo defensivo. E no momento em que ela fez isso, ela foi jogada igual um pedaço de bosta na parede. E a pancada foi tão forte que ela acabou desmaiando, pro completo desespero do Oclinhos que se viu sozinho contra o robô assassino. Pois todos os outros capangas da Fubuki também foram nocauteados juntos dela. E galera, apesar dessa cena não deixar claro como que o Oclinhos fez para resistir ao ataque que nocauteou todos os outros, na minha interpretação ele resistiu simplesmente porque ele é consideravelmente mais forte do que todos os outros heróis que estavam ali. Apesar de não ser forte o bastante para lutar x1 contra um inimigo de nível demônio. Mas enfim, que quando tudo parecia perdido para os capangas da Fubuki, a parede atrás do Oclinhos explodiu quando a Tatsumaki chegou para resgatar a irmã dela. E na sequência, a heroína da classe S olhou pro Oclinhos com o mais profundo desprezo e perguntou se por acaso ele é um amigo da Fubuki. Mas então o Oclinhos respondeu que ele não é amigo dela não, ele tá mais para subordinado. E aliás, aqui vale destacar que sempre que alguém é questionado pela Tatsumaki a respeito de ser amigo da Fubuki, a resposta sempre é não. Todos são ou subordinados ou se não meros conhecidos dela. E eu não sei vocês, mas eu ficaria bem feliz em fazer amizade com a Fubuki, mas por algum motivo parece que no mangá ninguém gosta dela. Mas enfim, que do nada Tatsumaki começa a gritar com o Oclinhos, chamando ele de fraco, de patético e de covarde. E por fim ela pergunta por que diabos alguém como ele entrou para a associação de heróis. Mas então o monstro robô aproveita o momento de distração da paraquedista de meio fio para atacar ela de surpresa com ventos extremamente fortes. Tão fortes que quase acabaram derrubando o prédio onde eles estavam. Porém, como a Tatsumaki não é a Fubuki, ela conseguiu com facilidade bloquear os ventos do inimigo usando um escudo psíquico que protegeu não apenas ela, mas também todos os outros heróis que estavam na sala. E enquanto ela usava a mão esquerda para manter o escudo psíquico em pé, ela usou a mão direita para contra-atacar, e o contra-ataque dela simplesmente despedaçou por completo o poderoso monstro robô. Pois é, a Tatsumaki tem que dar umas aulas para Fubuki sobre como atacar sem precisar abrir mão do escudo psíquico dela. Afinal, a Fubuki não é fraca, pois como já foi mostrado em outro capítulo, o escudo dela é forte o bastante para bloquear ataques de monstros de nível dragão. Portanto, se a Fubuki melhorar um pouco a habilidade ofensiva dela e aprender a atacar sem precisar abrir mão da defesa, ela pode facilmente superar metade dos heróis da classe S. Mas enfim, voltando pro mangá, logo após vencer a luta, a Tatsumaki simplesmente pegou a irmã dela e foi embora sem socorrer os demais membros do grupo da Fubuki. E então vemos que o Oclinhos ficou se sentindo extremamente humilhado, pois ele viu que a Tatsumaki realmente tinha razão quando disse que ela é um covarde, fraco e patético. E logo em seguida a vergonha dele se transformou em raiva e ele começou a gritar. E então vemos ele dizendo que ele teve que treinar feito louco para conseguir se tornar um herói da associação, enquanto a Tatsumaki provavelmente nunca precisou passar por nenhum tipo de treinamento, pois ela já nasceu extremamente forte graças aos seus poderes psíquicos. E depois o Oclinhos ainda falou que mesmo que ele passe a vida inteira treinando, ele jamais vai conseguir fazer frente a um inimigo forte igual a esse que a Tatsumaki acabou de derrotar.
pois ele vive num mundo injusto, onde alguém como ele, que nasceu sem ter nenhum tipo de poder especial, sempre vai acabar se ferrando. Porém, o surto de raiva do Oclinhos acabou sendo interrompido quando outro herói chegou no prédio com o objetivo de lutar contra o monstro que havia aparecido ali. E o Oclinhos então percebeu que esse herói que chegou é apenas um novato da classe C. E o Oclinhos então disse para ele que ele chegou tarde demais, pois o monstro já foi derrotado. Porém, o tal herói da classe C, que é ninguém menos do que o Saitama, apontou para o outro lado da sala e disse que ele tem a impressão de que a luta ainda não terminou, afinal de contas o inimigo ainda está se mexendo. Pois é, de alguma forma o robô conseguiu resistir ao ataque da Tatsumaki e após alguns instantes ele começou a se regenerar de todos os danos que havia recebido. Mas galera, uma coisa que vale dizer é que como esse capítulo extra ainda é lá do começo do mangá, os traços do Saitama eram bem diferentes do que a gente está acostumado a ver nos capítulos mais recentes. Pois muitas vezes o Murata desenhava ele parecendo uma criança lá nos capítulos iniciais, então talvez vocês estranhem um pouco. Mas enfim, que ao ver que o monstro ainda estava vivo, o Oclinhos entrou em desespero e começou a gritar mais uma vez. Porém, o herói careca da classe C não ficou nem um pouco assustado, pelo contrário, ele começou a caminhar em direção ao inimigo, enquanto o Oclinhos tentava com todas as suas forças convencê-lo a fugir dali antes que fosse tarde demais, pois aquele inimigo é muito forte para eles. No entanto, o Saitama disse que não havia motivos para tanta preocupação, pois ele também é bem fortinho. Mas o Oclinhos insistiu, dizendo que ele também treinou muito e se tornou um herói consideravelmente forte. Mas mesmo assim ele não tem nenhuma chance de derrotar aquele robô, pois existe um limite que as pessoas comuns não podem ultrapassar, e o poder daquele robô está muito além deste limite. Por isso eles não devem ficar brincando de heróis, mas sim irem embora e deixar esse inimigo para ser enfrentado pelas pessoas que, assim como a Tatsumaki, realmente tenham o talento necessário para serem heróis. E enquanto o Oclinhos fazia esse discurso de perdedor, o monstro ventilador começou a soprar um vento cada vez mais forte e também cada vez mais gelado na direção deles. E esse vento gelado deixou o Saitama tão incomodado que ele foi para cima do ventilador e destruiu ele com um soco só. Pois é, e logo após pulverizar o ventilador do capiroto, o careca começou a dar um sermão no Oclinhos, dizendo que ele desistiu de ser um herói apenas por ter visto que existe alguém mais forte do que ele. Quando na verdade o que o Oclinhos deveria fazer era se convencer de que ele precisa treinar ainda mais para poder ficar mais forte, afinal ele não vai chegar em lugar nenhum se ficar apenas frustrado e reclamando. E aliás, quem também está precisando escutar esse sermão do Saitama é o Darkshine. Mas enfim, que como vimos na sequência, o Oclinhos a princípio ficou completamente sem reação por ter visto o quão forte o Saitama é. Mas após um tempo ele perguntou ao careca se ele realmente ficou forte assim apenas com treinamentos físicos. Porém o Oclinhos sabia que não tinha como alguém ficar tão forte quanto o Saitama apenas treinando. E por isso ele começou a teorizar de que na verdade o Saitama não é humano, mas sim um tipo de mutante. Ou se não, caso o careca realmente seja um humano normal, então ele deve estar usando algum tipo de droga especial que torna ele mais forte. Ou ainda, caso nenhuma das alternativas seja correta, então só pode ser que o Saitama seja filho de algum milionário que o criou num ambiente especial, dando para ele os melhores treinamentos possíveis durante a vida inteira. E bom, enquanto o Oclinhos ficava teorizando a respeito do verdadeiro segredo da força do Saitama, o careca disse para ele que precisava ir embora, pois ele não podia perder a promoção que estava rolando no mercadinho, afinal todos os vegetais estão com um baita desconto. Mas enfim, que na cena final do capítulo vemos dois membros do grupo da Fubuki conversando, e eles estão falando a respeito do Oclinhos, porque ele decidiu sair do grupo deles. E por isso os dois ficam dizendo que o Oclinhos é um inútil e que alguém como ele não vai sobreviver por muito tempo à cruel competição para chegar no topo da classe B. Até porque de agora em diante todos os membros do grupo da Fubuki serão rivais dele. E enquanto esses dois estavam parados ali falando mal do ex-parceiro deles, vemos o Oclinhos passar correndo por eles enquanto treinava. Afinal, como o Saitama ensinou pra ele, ficar parado reclamando não vai levar a lugar nenhum. E assim termina o 6º capítulo extra do mangá. E galera, apesar do treinamento do Oclinhos não ser exatamente igual ao treino do Saitama, o fato de ele se manter fazendo esse treino todos os dias realmente está dando bons resultados. Afinal, ele conseguiu subir rapidamente da classe C para a classe B. E além disso, como vimos, ele foi o único membro do grupo da Fubuki que resistiu aos ataques do monstro ventilador. A única coisa que falta para ele é apanhar até o ponto de ficar à beira da morte. Afinal, esse foi o principal ingrediente tanto no treino do Saitama quanto no treino do Garou.
pois cada vez que eles se recuperavam dos ferimentos, eles ficavam muito mais fortes. E aliás, já que eu mencionei o Garou, vale dizer que o Oclinhos já lutou contra o Garou nos episódios 10 e 11 da segunda temporada do anime. E bom, apesar do Oclinhos ter levado uma surra do Caçador de Heróis, ele foi sem dúvidas o herói que se saiu melhor na luta. Tanto que o próprio Garou ficou impressionado, tanto com a agilidade quanto com a resistência dele. E lembrando que até os heróis de classe A que participaram dessa luta foram todos derrotados com um único ataque do Garou. Com a exceção do Stinger, que demorou um pouco mais para cair, mas isso é porque ele também é um herói conhecido por treinar bastante. Mas enfim, que tudo indica que com mais alguns meses de treinamento, o Oclinhos vai se aproximar do nível da classe S. Afinal, com o nível de poder que ele mostrou no final da segunda temporada, ele já poderia estar tranquilamente no top 5 da classe A. Pois mesmo após levar uns 50 socos do Garou no meio da cara, ele continuou acordado, algo que nem mesmo o Tank Top Master conseguiu. Mas enfim, nerd, diz aí nos comentários o que você achou desse capítulo. E se você gostou do vídeo, dá um soco mortalmente sério no botão do like e se inscreva e ative o sininho para o YouTube te avisar quando sair a parte 7 dos capítulos extras. E se puder, também se torne um membro apoiador do canal, pois isso vai me ajudar pra caramba. É isso aí galera, até a próxima, valeu, fui!